Olá, meus amigos, meus amados, meus irmãos em Cristo. Eu estou aqui hoje para falarmos, para conversarmos sobre o tema da célula dessa semana. E nós temos tratado durante todo esse mês sobre sabedoria. E a gente vai continuar falando sobre isso. Nós, na primeira semana, falamos sobre por que buscar a sabedoria. E na semana passada falamos sobre onde buscar a sabedoria. Hoje vamos falar sobre algumas características da sabedoria. É interessante a gente pensar um pouco sobre sabedoria no seu significado básico, no que representa a sabedoria para nós, qual é a importância, já que vamos falar de características, qual a importância de adotar a sabedoria nas nossas vidas, não é verdade? Eu vejo alguma coisa interessante, uma estratégia interessante dos sábios que escreveram Salomão, dos sábios que escreveram Provérbios, principalmente Salomão, de usar assim um mecanismo bem interessante, uma estratégia de fazer a gente perceber o valor da sabedoria através dos contrapontos dela, através do contrário dela, né? Normalmente a gente considera que o contrário de sabedoria é ignorância. De fato, né? São realidades opostas, né? Entre si, mas a Bíblia usa uma outra expressão, um outro termo para representar o contrário, o antônimo de sabedoria. Você que está acompanhando todos os estudos de célula desde o início, leu já provavelmente vários versículos que fazem essa relação. O sábio age dessa forma, o tolo, por sua vez, faz assim, assim, assim. Jesus, quando fala no Sermão do Monte sobre, quando ele finaliza o Sermão do Monte, ele fala assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como alguém prudente, alguém que age com sabedoria e constrói sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um tolo, é como um insensato que constrói sua casa sobre a areia. Essa casa não vai resistir às circunstâncias que vêm sempre sobre nós. Então, Jesus fala assim, olha, que loucura, né? E a questão, o nível de loucura é muito grande, porque você construir uma casa, investir nessa construção, de repente, os recursos de uma vida inteira, e a gente não gasta a vida inteira com alguma coisa que não tem o mínimo de segurança, não tem o mínimo de estabilidade. Então é uma loucura. Se acontecer alguma coisa, vier uma tempestade, a casa cair, aí alguém vai falar com ele assim: rapaz, você é louco. Você não definiu, não estabeleceu um alicerce firme o suficiente para sustentar essa casa. Então Jesus está trabalhando o contrário da sabedoria ali, da prudência, daquele que constrói sobre a rocha, uma atitude de loucura. A gente precisa considerar isso. Né? Tem um outro texto no próprio Sermão do Monte em que Jesus está falando assim: ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Se você odiar seu irmão, já está cometendo homicídio. No sentido de que ele vai falar assim: quando você chama o seu irmão de tolo, você é réu do fogo do inferno. E são essas palavras que ele usa. Mas, curiosamente, ou de forma interessante, na linguagem de hoje, na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, eles usam a palavra, pasmem, idiota. Porque um sinônimo muito próprio para a palavra tolo
é idiota, porque a gente não costuma usar tolo, ninguém usa normalmente na nossa linguagem popular, aí no nosso dia a dia, tolo, seu tolo, a gente fala idiota, né? A gente costuma falar assim. Então, se eu uso a palavra idiota, você compreende com mais clareza o que significa alguém não ser sábio, né? Ele está apto a cometer idiotices, né? Mas para a gente não ficar usando a palavra idiota, vamos falar assim, é um cara muito sem noção, um cara que não tem critério nenhum para fazer as coisas, né? Então, esse é o oposto de sabedoria. E a gente vai ver no livro de Provérbios isso sendo usado de forma muito larga, né? Essas comparações não só em Provérbios como em outros livros. Como eu falei, Jesus usou isso em muitos momentos. A gente vê essa prática de fazer essa comparação. Por quê? Porque quando você define as consequências de quem não obedece, de quem não cumpre, de quem não faz o que está determinado, definido por Deus, é mais fácil você registrar a importância, o valor de assumir essa prática, de assumir esse estilo de vida, de obedecer efetivamente a Deus. Na parábola do filho pródigo, uma parábola bem conhecida de todos nós, Jesus ele conta a história de um personagem, conta a história de um rapaz. Ele desprezou o convívio com seu pai, o convívio com sua família, o estilo de vida que eles tinham no seio da sua família, para poder usufruir dos prazeres da vida, né? Para experimentar os prazeres da vida em sua totalidade, vamos dizer assim. Então, ele abandona a sua casa, pede a sua parte na herança e aí sai pelo mundo afora fazendo o que quer, o que bem entende. E aí ele chega, sofre as consequências disso, gasta todo o dinheiro e, enfim, chega no fundo do poço. E aí decide retornar para a casa do seu pai e, apoiado no que ele conhecia sobre o seu pai, um homem bom, justo e misericordioso, ele pensou, não, vou voltar para lá e estarei e vou pedir perdão e vou falar, pai, olha, que eu quero ser pelo menos um servo seu, me permite ser um servo seu, porque ele sabia que o pai tratava muito bem os seus servos. Ele retorna, encontra com o pai, e aí o pai o surpreende, porque o pai o abraça e demonstra um amor muito além do que ele podia imaginar. E aí esse amor e essa atitude desse pai roubam a cena. O protagonista é o filho esbanjador, o filho gastador, o filho pródigo. Ele é protagonista da história. Mas o que rouba a cena ali é a atitude de um pai que não desiste, de um pai que ama incondicionalmente, de um pai que não abre mão do seu filho, um pai em cujo coração o filho se mantém no mesmo lugar, permanece filho, e isso é inalterável. Esse amor rouba a cena, esse pai rouba a cena. Mas se Jesus simplesmente fala assim, olha, o amor de um pai é incondicional e é assim que Deus ama vocês, a gente poderia entender isso, mas não faz cair nenhuma lágrima. Mas quando Jesus conta o que o filho pródigo fez e nos envolve com essa história e depois fala o que o pai do filho pródigo, que também era pródigo em seu amor, esbanjador em seu amor, quando ele conta a história desse filho e conta o que o pai fez, ele ressalta o amor do pai de uma forma que aí quando ele pega isso e transfere para Deus,
a gente entende o coração de Deus em relação a nós. Isso nos move, nos comove. Entende? Esse tipo de estratégia é usada sempre. E o provérbio está usando isso demais. Ele usa uma situação dramática, estranha, que está relacionada, né, uma situação difícil, complicada, uma consequência de atitudes impensadas. Ele faz uma comparação disso com uma atitude de sabedoria. E aí a gente entende o problemão que é agir dessa forma insensata e acaba valorizando o aspecto da sabedoria. Mas ninguém consegue ser sábio o tempo todo. Ninguém consegue deixar de ser sem noção, né? De agir com algum nível de estupidez, que é um outro sinônimo para tolice, né? Que tipo de referência a gente tem para caminhar em sabedoria diante de Deus? A gente pode pensar em Deus como o ser mais sábio que existe, mas talvez alguns de nós ouse pensar assim: mas para Deus é mole, né? Ele está roubando, porque ele não é sábio no sentido de conseguir escolher o melhor caminho a seguir, porque ele sabe quais são os melhores caminhos sempre. Ele conhece o fim de todos esses caminhos. Então, ele está roubando, né? Como a gente fala, por exemplo, de alguém que tem prerrogativas. É como se você colocasse o The Flash, né? O Flash numa corrida com seres humanos normais. Poxa, não tem como. Não tem chance para ninguém. Ele vai ganhar todas, não é verdade? Então Deus tem sabedoria porque ele sabe de tudo e aí não conta. Só que Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus esteve entre nós e a palavra diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que a gente precisa ter o mesmo sentimento que ele. Que sentimento que ele teve? A Bíblia diz que Jesus não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Ou seja, ele não tomou por usurpação. O que significa isso? Não seria usurpação ele assumir a posição de Deus. Se ele se declarasse Deus diante de todos e agisse como Deus, ele não estaria usurpando nada, ele não estaria roubando lugar nenhum de ninguém, ele não estaria assumindo uma posição que não lhe cabia, porque ele era Deus. Então ele não tomou por usurpação, ele não considerou que era uma usurpação agir como Deus, assumir as prerrogativas de Deus, operar e manifestar as coisas como Deus. Não era usurpação. No entanto, ele escolheu se esvaziar. E esvaziando-se, ele foi achado entre nós em figura humana, limitado à humanidade. Uma humanidade, um corpo totalmente humano, enfim, uma estrutura totalmente humana. Ele se limitou a isso. Veja que fato assim excelente. E aí, se ele se esvaziou, ele não usufrui da condição de saber todas as coisas. E como Jesus conseguiu ser tão sábio o tempo todo? Como Jesus conseguiu não falhar em tempo algum no que diz respeito a agir com sabedoria, a responder com sabedoria? Qual era o segredo de Jesus? O segredo de Jesus estava na busca intensa de Deus, de conhecer Deus e deixar que Deus se revelasse através dele. Esse era o segredo de Jesus. Antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira em oração. Você pode reconhecer que esse Jesus, mesmo sendo Deus, demonstrou uma dependência
dependência total de Deus, ou seja, provando que ele estava esvaziado e assumiu mesmo a condição de ser humano. Mas a conexão que ele gerou com Deus, através do seu investimento no relacionamento com Deus, lhe garantiu sabedoria para tomar a decisão certa, para agir corretamente em todos os momentos da sua vida. Se ele se põe como referência, é porque existe condição em Deus para que possamos agir com sabedoria em todas as circunstâncias. O que precisamos fazer é desenvolver esse relacionamento com Ele, essa sensibilidade de ouvir a sua voz e essa disposição de obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer. Amém? E aí você percebe como Jesus considerava importante e valiosa a sabedoria na vida dele, a ponto de gastar tanto tempo buscando a Deus, buscando conhecer a Deus, buscando orar e conhecer as Escrituras. Essa é a primeira característica que vamos trabalhar nessa semana. Como a sabedoria é preciosa. É algo que a gente deve buscar profundamente, intensamente. Né? O texto de Provérbios, capítulo 2, vai dizer assim, a partir do versículo 1, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Veja só que ele fala, se você se esmerar em buscar a sabedoria, mas buscá-la como quem busca a prata, como quem deseja o ouro, aí você vai encontrar o temor do Senhor. Esse era o segredo de Jesus. Jesus era alguém que temia o Senhor em todos os momentos. Jesus era alguém que não ultrapassava os limites, que controlava a si mesmo em todos os momentos. Por quê? Porque ele temia o Senhor. E por que ele temia o Senhor? Porque ele se propôs a buscar sabedoria em Deus. Então, a sabedoria é preciosa. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 11, vai dizer que a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Em Provérbios 16 vai dizer, é melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Então precisamos considerar o valor da sabedoria. Por quê? Porque se não nos movermos em sabedoria, vamos nos mover com estupidez. O texto bíblico nos ensina assim. A outra característica da sabedoria é que ela é agradável. Muitas vezes a sabedoria vai te fazer escolher um caminho mais longo. E a gente quer atalhos, a gente gosta de atalhos. E aí, mas os atalhos são perigosos. Às vezes, para entrar por alguns atalhos, a gente abre mão de vários princípios. Então, por isso que a gente, às vezes, rejeita a atitude de sabedoria. Por exemplo, a palavra vai dizer que a palavra branda desvia o furor. Mas espera aí, esse caminho é difícil demais para mim. Se alguém se insurgir, se levantar
com ofensas eu não levo o desaforo para casa, eu revido à altura. Parece mais fácil, parece mais aceitável, mais lógico responder a uma ofensa com ofensa. Então, a gente pensa que ter que escutar uma palavra ofensiva e aí agir com tranquilidade, com serenidade, com calma, com mansidão e responder em outra medida, falar com calma. Não, a gente acha que isso é alguma coisa que vai ferir demais a gente, humilhar demais a gente. E a gente não percebe o quanto a gente está enganado com isso. E quanta satisfação há quando a gente percebe que conseguiu se controlar. Quando a gente percebe que agiu segundo a vontade de Deus, que Deus se agradou. Esse sentimento é bom. Quando a gente olha para a gente e se vê assim, caminhando em veredas retas, numa direção de retidão, isso traz satisfação para a alma. Em Provérbios 10, 23, vai dizer que o tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Então, a gente precisa entender que para que haja paz no nosso coração, para que haja, para que a gente não seja consumido pela culpa de ter colocado os pés pelas mãos, ter falado o que não devia, ter ultrapassado os limites, é melhor ser sábio, é melhor escolher a sabedoria. Amém? A sabedoria também dentro desse aspecto nos protege. Porque se a gente se controla, se a gente não ultrapassa os limites, a gente está preservando a si mesmo. Mas se a gente não agir assim, a gente se sabota. E aí cria problemas. Em Provérbios 2,12 vai dizer que a sabedoria livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. A sabedoria nos livra desse caminho. Vai dizer assim em Provérbios 13,14, o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Provérbios 14,16 vai dizer, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Por último, a sabedoria nos orienta. Provérbios 4,11 vai dizer, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Sermos conduzidos por caminhos de sabedoria, né, é ter essa vida dirigida pela sensatez, pela coerência. Provérbios 14,8 vai dizer, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Às vezes o tolo está achando, está se dando bem, mas ele está num caminho de engano. Mais sábio é quem escolhe os melhores caminhos. E acha caminhos que podem até parecer mais difíceis ou mais longos, mas você vai ser agradável esse processo de saber que está fazendo a coisa certa. Enfim, a gente precisa entender a sabedoria como alguma coisa da qual não se abre mão, porque o contrário disso é problema sobre problema. Que Deus, assim, nos desperte para entender o valor da sabedoria, o valor de buscar a sabedoria, que o façamos isso em todo o tempo, sem descansar, porque vale a pena. Amém?
Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus te ajude nesse processo, te fortaleça nessa caminhada para ser sábio, assim como Ele é. Amém? Que Deus te abençoe.